Bom dia, meu povo, boa semana, cheguei. Vambora, vambora. Tem mais uma palavra de Deus pra gente liberar nessa manhã. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é viva e eficaz. E aqui tem algumas chaves espirituais dentro desse texto que nós vamos pregar, vamos falar, né? Vamos ensinar. Seja muito bem-vinda, você que está aqui comigo no YouTube, ou melhor, no Instagram, né? E para você que vai entrar no YouTube, você que está vendo pelo YouTube também, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, a paz, Ju. Deixa eu colocar aqui. Deus te abençoe, minha irmã, tenha uma boa semana. Olha, praticamente estamos começando um novo mês, né? Hoje é o quê? Dia 30? 30/9, olha isso aí. Meu Deus. Fixamos aí, ó, o comentário para você, o tema de hoje. E hoje é dia 30, gente. Acabou o ano. Chegamos em outubro. Que Deus te abençoe esse mês de outubro. É um mês profético, é um mês abençoado também. Então vamos junto, olha, enquanto vocês estão aqui, antes de iniciarmos, deixa eu dar aqui para vocês alguns avisos importantes. Nós temos uma sala de oração. Essa sala de oração, ela vem acontecendo orações, quando a gente faz jejum, a gente já entra num trabalho de oração ali, né? Fizemos recentemente um propósito de 21 dias de jejum de oração. E fizemos 3 vezes ao dia a oração nesse grupo. Então o pessoal vem para esse grupo e se ajunta a nós e traz ali as suas causas difíceis. E nós estamos clamando. Tem poder naquilo que a gente ora. Então, porque o poder está através da sua vida, da minha vida. Quando 2 concordam na terra, concordado no céu. E continuamos com a campanha de 40 dias orando uma vez, né, no dia. Todos os dias, às 18 horas, a gente entra em oração novamente. E assim vamos embora. A partir do dia 12, nós vamos fazer uma campanha de 12 horas de oração por dia. 12 horas de oração. Nós estamos montando, temos uma equipe dentro desse grupo. E você também pode participar. Vem para a sala de oração. Para você participar para a sala de oração, como que eu entro? Preste atenção aqui. Aqui na minha bio, na bio do Instagram, tá? Se você tá vendo pelo YouTube, vai lá no Instagram, Thalita Mendonça, Thalita.mendon, entra aqui e aí vai ter lá no nosso suporte. Dúvidas, suporte, aí você aperta e fala assim, olha, eu queria, como é que faz para poder eu entrar na sala de oração? Aí ela vai te passar o link do WhatsApp para você estar conosco, que é uma comunidade no WhatsApp, tá? E lá você vai ver os momentos de oração, né? Quando poucos minutos antes da oração, a gente já começa a chamar o pessoal, né? Se posicionar. E ali a gente vai orando no grupo, tá? É maravilhoso. Deus tem abençoado, Deus tem tratado, Deus tem curado. E nós estamos gerando mulheres para impactar a sua geração através da oração. E estamos ali desenvolvendo você para ser uma intercessora. Então agora a gente vai ter um relógio de 12 horas. 12 horas orando direto. Então nós vamos começar ao meio-dia, né? 12 horas ao meio-dia. E vamos orar até meia-noite. Durante 7 dias. 7 dias, tá? Vai começar no dia 12. Então você pode vir, pode participar desse tempo de oração. E no dia 19 vai ser o nosso primeiro encontro de mulher intercessora. Você vai para lá agora, nesse dia 19, você vai estar lá comigo e a gente vai ter um tempo de palavra, um tempo de adoração, um tempo de oração e libertação. Vai ser tudo. Mudança de pensamento. Porque quando você vai para um ambiente novo, para um ambiente, toda vez que você vai para um ambiente de aprendizado, você vai fazer conexão. Vai fazer sinapses. A gente fala isso em psicologia. Você faz sinapses. Você aprende algo novo. O teu cérebro faz sinapses. Então, isso é muito importante, tá? Então, tem sempre algo para você
aprender ou para você contribuir nesse dia, tá bom? Então, só que nós temos poucas vagas. Você precisa fazer a sua inscrição, chama aqui também na minha bio do Instagram, fala aqui com a Juliana, chama ela lá, já tá lá a lista para você se inscrever e ela vai entrar em contato com você, tá bom? Jesus te abençoe. Todos que já chegaram, deixa eu ver, Eunice, Deus abençoe Eunice, Fátima, Pan Faria, Deus abençoe, Sheila, todos que tiveram aqui, estão já chegando aqui, Marli, Deus abençoe a vida de vocês. Olha, vamos ver se tem mais alguém. Isso. Então tem sido uma bênção, tá? Vem para essa sala. Nós precisamos interceder pela igreja, nós precisamos interceder pelo nosso país, nós precisamos interceder pelo local de trabalho que a gente está, pela nossa família. Gente, o meio da gente ganhar a batalha é oração. E lá dentro eu vou dando mais estratégia, a oração, a gente vai fazendo jejum, tá? Então, vem para a sala que eu vou ensinar algo para vocês, né, sobre um jejum que a gente vai fazer também. Bom? Deus abençoe, Raquel. Rosa Alexandra. Isso. Vamos orar para a gente começar essa palavra abençoada de hoje. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então a gente está falando sobre batalha espiritual. Uma série de palavras nesse mês de setembro, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Que armas são essas? O que ele quer falar sobre isso? Não são carnais. Porque, então elas são o quê? O que são fortalezas? Que guerra é essa que acontece na nossa mente? Vamos falar sobre esse versículo e trazer aqui chaves para vocês, tá? Pai, em nome de Jesus, nós queremos já te entregar mais uma vez essa live nas tuas mãos. Pai, esse tempo, Senhor, de aprendizado. O teu povo, Senhor, tem perecido porque falta conhecimento, é o que diz a tua palavra. Então aqui, Pai, eu trago, Senhor, no nome de Jesus, conhecimento, Senhor, na área de batalha, de libertação, para o seu povo ser instruído, Senhor, ser adestrado às suas mãos, os seus dedos para a batalha. Em nome de Jesus, porque a nossa guerra, Senhor, não é contra o ser humano, mas é contra, Senhor, as forças malignas que agem através do homem, através, Senhor, das obras da carne. E nós queremos, Senhor, ter discernimento para orar com entendimento, em nome de Jesus. Guarda agora, Senhor, essa live. Guarda a vida de cada um que está aqui comigo, de vai entrar, aqueles que vão entrar depois pelo YouTube, em nome de Jesus. Amém. Amém? Gize, Jaqueline, Deus abençoe a vida de vocês também. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Gente, toda vez que a gente fala sobre armas espirituais, a gente precisa lembrar que a Bíblia, ela traz esse contexto através da vida de Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento extraordinário, né? Ele foi chamado para libertar as pessoas. Ele foi chamado como um libertador, né? Ele não teve um chamado como os discípulos lá dos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João, ele vai discorrer toda a história, né? Ele conta a história de Jesus, dos feitos de Jesus. O apóstolo Paulo não, ele foi chamado para ser um libertador. Eu tenho chamado a sua vida, apóstolo Paulo. Deus falou, Paulo, para ir libertar, para falar aos gentios. Então, o ministério de Paulo, você vê nas cartas que ele tinha um conhecimento de luta, de batalha, de mundo espiritual. E esse texto aqui de 2 Coríntios, quando ele manda, né? É uma carta de Paulo, 2 Coríntios 10, 4 até o 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Preste atenção. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ele está falando de uma batalha que acontece aqui, na mente. Tá? Levando cativo todo o entendimento, todo o pensamento, à obediência de Cristo. Então ele vai falar sobre uma batalha na mente. Esse versículo ele é crucial para entendermos a dinâmica de uma batalha, né, na vida cristã. Então a gente vai desenvolver aqui
diferentes aspectos que a gente vai perceber nesse texto, né? Aplicando aqui alguns ensinos importantes. Ok? Deus abençoe todos vocês. Então, Paulo está escrevendo aos Coríntios sobre batalhas espirituais que os cristãos enfrentam. Os cristãos enfrentam não no nível físico, tá? Não é nível físico aqui, mas no nível espiritual e mental. Então, às vezes, você está com alguns pensamentos, tá? Que não sai da sua cabeça. Então, vai prestando atenção aqui, porque a guerra é aqui dentro. O que você tem que fazer? Então, ele está combatendo falsas doutrinas daqui, pensamentos que estavam se levantando contra o verdadeiro conhecimento de Deus. E a gente vê hoje aí esse ativismo, que às vezes vai usar a Bíblia. Tá? Satanás não usou a Bíblia para poder confrontar Jesus no deserto. Ainda vai usar texto bíblico. Então, cuidado. Então, o apóstolo Paulo, ele aponta, né, a nossa guerra, que ela não é contra pessoas, mas contra ideias, contra pensamentos, sabe? Mentiras espirituais que vão contra Deus e as suas verdades. Então, por isso que a gente precisa entender que a nossa mente é uma terra. Imagine aqui uma terra que você vai adubar. Tá? Imagina uma terra. Por que eu preciso que a palavra de Deus ela esteja enxertada nessa terra? Porque eu vou conseguir discernir. O Espírito Santo, no tempo oportuno, Thalita, mas eu já leia a Bíblia. E não se preocupe, leia, compreenda, entenda, pratica. Porque na hora certa que você for confrontado na sua mente, o Espírito Santo vai sacar aquela palavra que está lá. Pum, vai vir na sua mente. Aí você vai proferir ela. Você vai dizer ela. Agora, se você não está lendo, se você não está ouvindo, não está colocando essa semente do Evangelho, da palavra de Deus lá dentro da sua cabeça, o que você vai ficar? Confuso. Porque não tem onde... Nunca ouvi falar sobre isso. Então, quando a gente fala que a palavra de Deus é a espada do Espírito, como Paulo fala, porque quando eu pego uma espada, ela é um instrumento de quê? Ó, de ataque. A espada, você vê lá nos elementos do soldado, né, que Paulo descreve, da armadura de Deus. Então, o capacete, por exemplo, ele protege. As sandálias, protege. A couraça da justiça, proteção. Agora, a espada, ela é tida como o quê? Uma arma de ataque. Ataque. Então, eu vou atacar quem? Os pensamentos que estão vindo. Não, está escrito. Não é isso que está escrito. O que está escrito é... Aí você vai lembrar, entendeu? Por isso que eu tenho que estudar a palavra. Então, aqui eu estou ensinando Bíblia para vocês. Então, vamos lá. Então, pensamentos, mentiras que vão chegando. Quando ele fala a arma da nossa milícia, aqui Paulo usa uma linguagem militar para ilustrar que os cristãos estão enganjados numa guerra espiritual. Ele nos lembra que temos armas específicas para lutar essa batalha e elas são divinas, são espirituais. Quando ele fala também não são carnais, as armas que usamos na batalha espiritual não são humanas ou terrenas. Isso significa que não lutamos com sabedoria. Que não lutamos com sabedoria, força ou estratégia humana. Então, não é. Quando você luta com as trevas, com um pensamento maligno, não adianta. Não é com a força do braço, mas com ferramentas espirituais que vêm de Deus. Nós vamos falar aqui algumas, tá? Poderosas em Deus para destruir fortaleza, quando esse versículo fala. As armas que Deus nos dá são poderosas o suficiente para derrubar fortaleza. As fortalezas aqui representam sistemas de pensamento. Então, por exemplo, tem pessoas que têm uma cegueira espiritual muito grande. Ela colocou aquilo na mente, aquilo está enraizado. Só estratégia espiritual, só com arma espiritual, que você vai vencer. Porque está na estrutura do pensamento dela. Ela nasceu ali, ela foi criada daquela forma. Então, ela foi estruturada assim.
Então, é estratégia. Então, quando ele fala que poderosas em Deus para destruir fortaleza, ele está falando de fortaleza de estrutura mental. Sabe? Então, o mundo ele está trazendo uma estrutura mental para a humanidade. Se você não tiver essas armas que Paulo fala, essa proteção, você é atacado. Você fica confuso, tá? Então, são as mentiras que o inimigo planta em nossa mente ou na sociedade, que precisam ser derrubadas com a verdade da palavra de Deus. Então, tudo acontece aqui, gente, ó. Batalha na mente. Então, no contexto espiritual, fortalezas são estruturas mentais e espirituais que mantêm as pessoas presas, impedindo de conhecer a verdade. E essas fortalezas, elas podem ser de que, o quê, Mantalita? Vou falar algumas coisas aqui para você. Primeiro, mentiras que o inimigo planta. Ideias, por exemplo, falsas sobre Deus. Gente, o mundo ele jaz no maligno. E nós estamos numa era da tecnologia e da informação. Né? Você tem a informação e a tecnologia na sua mão. Quando você entra num sistema de educação, né, principalmente público, federal, mas também no particular, nós estamos vendo um grande aumento de mentiras, né, ideologias sobre muitos conceitos para destruir um princípio da família. Por isso que eu falo, tem que conhecer as escrituras. Tem que, abraçar. Porque elas são tão convincentes que se você não tiver uma estrutura básica, bíblica, e uma orientação espiritual, você acredita. Tá? Então, eles estão convencendo as pessoas através de muita sutilidade, tá, gente? É muito sutil. Eu estou dentro de um campo acadêmico e eu sei o que eu estou falando. É muito sutil. E as pessoas, muitas não percebem que é uma distorção, que é uma quebra de paradigmas. Então, vamos lá. Por exemplo, uma fortaleza pode ser a crença de que Deus não ama você, ou que você não tem valor. Que Deus é esse, né? Que matou os bichos, que matou os animais, que matou as pessoas, que permite as guerras, que permite uma pessoa nascer assim, nascer assada. Aí você fala, é verdade, né? Que Deus é isso, né? Mas a gente esquece que quem provoca a morte, a destruição, é as obras da carne, é o próprio homem. E o diabo só vem para acabar de fazer. Então o homem é que peca, o homem é que desvia, o homem é que entra nas ciladas, não é Deus. Porque Deus deu livre-arbítrio para você. Então Deus não mata ninguém. O tempo certo, nós temos um tempo de nascer, a Bíblia fala, e tempo de morrer. E se você lê toda a Bíblia, você percebe que a maioria das pessoas que andaram na obediência a Deus, que temeram ao Senhor, eles tiveram os seus ciclos de vidas no seu tempo. Nasceram, cresceram, envelheceram e morreram no seu tempo. Agora, o que acelera, antecipa isso? É o próprio pecado do homem. Não tem a ver com Deus. Está tudo lá. Se você andar pelo caminho da obediência, a Bíblia fala que você vai colher isso de bom. Se você entrar pelo caminho da desobediência, Deuteronômio 28, lê lá. Você vai colher isso. Já está estabelecido. Então, fortalezas, temos que ter cuidado com as mentiras. Essas fortalezas, elas podem ser mentiras que o inimigo planta, orgulho ou altivez. Como o versículo 5 diz assim, a altivez é qualquer atitude ou pensamento que resiste ao conhecimento de Deus. Isso pode incluir pensamento de autossuficiência. Preciso de Deus, preciso dessa palavra. Eu sou uma pessoa inteligentíssima. Eu sou uma pessoa capaz. Eu sou uma pessoa de alto nível de conhecimento. Não preciso dos pensamentos bíblicos, retrógrado, tarará, né? Isso é um orgulho altivez, onde a pessoa acredita que não precisa de Deus ou do seu poder em sua vida. Isso é uma fortaleza.
tá na mente dela. Você lida... Como é que você vai lutar com essa pessoa? Brigando com ela, falando que ela... Você é isso? Não. Estratégia. Estratégia de guerra. Vai pra oração, pedir a Deus discernimento. Outra fortaleza que pode ser fortalezas culturais ou filosóficas. Certos sistemas de pensamento, como o materialismo, por exemplo, né? Secularismo, ateísmo e outras filosofias que negam a existência de Deus. Elas são fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então, tem muitas filosofias, aí você vai estudar aí alguns teóricos, como a gente está estudando, né? E por aí vai. Né? Tem uns nomes aí de alguns filósofos que você vai ouvir esses homens, vai ver a história deles. Pervertidos, homens sem compromisso com Deus, né? E aí formou uma teoria, todo mundo comprou essa teoria, né? E coloca ali dentro do sistema educacional e você tem que aceitar aquilo ali. E aí você vai olhar as escrituras sagradas, que é milenar, foram escritos, toda a escritura, a Bíblia fala que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Tá? E se você lê as escrituras, você vai ver os acontecimentos, os conselhos que a Bíblia dá, e ela funciona até o dia de hoje. Todos os conselhos que estão na Bíblia, todas as histórias. Então ela foi escrita por homens inspirados por Deus. E aí, eles vêm e querem o quê? Distorcer. Distorcer tudo aquilo que Deus já estabeleceu. Toda a escritura é divinamente inspirada, apta para o ensino, para corrigir. Então, a gente precisa entender que precisamos de Deus, da graça. Esses homens, né, que se levantam culturalmente, né, filosoficamente, levanta contra o conhecimento de Deus. E Paulo já falava desses homens. Cuidado com essas pessoas que estão andando entre vocês, trazendo ensinos de perversão, pervertendo o evangelho. O que é isso? É a Bíblia falar uma coisa e eles falarem assim, não é bem assim. Nós estudamos, nós entendemos pela ciência, porque a ciência, antes de você aceitar a ciência como uma total verdade, porque ela também falha, vai ver o que as escrituras sagradas falam. Tá? Então aqui também fala o seguinte, que a ciência, muitas dessas filosofias, elas se levantam contra o conhecimento de Deus, tá? Que é Paulo está falando aqui. Então, quais são as armas espirituais poderosas em Deus? Se as nossas armas não são carnais, eu te faço a pergunta, então quais são elas? A Bíblia menciona várias armas espirituais que podemos usar para destruir fortaleza. Tá? Eu já falei sobre uma, que é a palavra de Deus. Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela tem o poder de destruir mentiras e trazer a verdade. Então faz um programa de leitura, tá? Porque ainda que você acabou de ler, você não guarde tudo ali, no teu subconsciente, na tua mente, ela vai vir à tona no momento que você precisar. Você vai falar, não, eu já li. Isso não é verdade, isso aí é uma filosofia, isso aí é uma mentira, não é o que as escrituras estão falando para mim, entendeu? Então se você não lê, como que a sua mente vai sacar? Porque a Bíblia fala assim, o Espírito Santo fará com que você se lembre. Eu vou me lembrar de quê se eu não li? Entendeu? Então eu preciso lembrar, preciso ler para eu lembrar, tá bom? Outra arma espiritual é a oração. Efésios 6:18 nos exorta a orar em todo o tempo, no Espírito. A oração é uma arma poderosa que nos conecta diretamente com Deus e libera seu poder sobre as situações. Então, nós temos uma sala de oração que a gente ora coletivamente. Mas você pode orar no Espírito, que é o quê? Constantemente, você pode orar até de olho aberto. Você tá vendo uma situação e você tá ali, clamando o sangue de Jesus, falando com o Espírito, tá ali, ó. Há poder no teu sangue, Senhor. Eu te repreendo, Satanás. A palavra de Deus fala isso, 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 isso. Você ora ali um Salmo 91 dentro da sua mente.
Entendeu? Então, orando em todo o tempo no Espírito. Outra arma poderosa, a fé. Em Efésios 6:16 diz, Paulo menciona o escudo da fé, que apaga os dardos do inimigo, inflamados do inimigo. A fé é o meio pelo qual resistimos às mentiras e dúvidas que o inimigo lança contra nós. Então, ele lançou uma palavra, ou você viu uma situação, alguém falou algo que você ficou com dúvida. Você lança a fé, o escudo da fé. Você pronuncia uma verdade, ainda que você veja que as circunstâncias estão dizendo não. Você fala assim, eu acredito no nome de Jesus, que isso aqui vai acontecer, isso aqui em nome de Jesus. Porque o meu Deus é maior. O que você está fazendo? Usando o escudo da fé. Contra dardos inflamados do maligno. Fé, o que é fé, gente? O que Hebreus fala o que é fé? Fé é o quê? O firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. Então eu não estou vendo, não necessariamente eu tenho que ver para crer. A fé eu não vejo. Eu acredito pela graça, pela fé, pela palavra, pelas experiências que eu tenho, pelo Deus que eu sirvo, que Ele vai fazer. Que eu vou sair daquela situação. Que as coisas vão mudar. Que meu filho vai voltar. Que eu vou receber a cura. Pela fé, pelo que eu vejo, pelo que eu tenho experiência. Então não espera ver para crer. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. É fé. Isso que é fé. Tá? Eu pronunciar algo ainda que a circunstância me diga não. Lá em Abacuque ele fala assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, né? Ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja bois, né, gados no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Pronto. Entendeu? O que é fé? Outra arma espiritual, a verdade. João 8,32 diz que a verdade nos libertará. A verdade é uma arma, gente, poderosa, que expõe as mentiras do inimigo e nos faz caminhar na luz de Deus. Então vamos lá. Você está diante de situações que estão te impelindo a você a mentir. Ou você ter uma atitude de mentira. Luta contra isso. Às vezes a gente quer fugir de uma situação, às vezes a gente quer dar um jeito. Às vezes a gente não quer sofrer retaliação, a gente não quer ficar mal. E a gente, vou ficar mal na minha empresa, né? Vou ficar mal com o meu patrão, vou ficar mal com não sei quem. Aí você permite-se mentir. Entendeu? Então, lembre o seguinte, a verdade ela te protege. Talvez você vai ter que perder algo, mas por você usar a arma da verdade, o mundo espiritual te protege. Ele vai te suprir as suas necessidades. As portas vão se abrir em outros lugares. Entende isso? Então a verdade ela precisa estar na nossa boca. Ela precisa estar na nossa consciência. Não, mas isso não é verdade. Isso é uma mentira. Isso é um engano. Entendeu? E outra arma espiritual, louvor. Como já mencionamos, o louvor é uma arma poderosa porque traz a presença de Deus para nossas circunstâncias, confundindo o inimigo, gente, quebrando prisões espirituais. Paulo, quando estava dentro da cadeia, isso traz um aprendizado pra gente. Tem cadeias que a gente não consegue sair, cadeias mentais. Eu falo assim, gente, vamos botar um louvor. Então, quando eu trago louvor para o nosso contexto, né? Ele é um portal no mundo espiritual. Ele dissipa as trevas. Aquela nuvem que estava ali trazendo prisões, dificuldade, o rancor, aquela coisa toda. O louvor vai aliviando, vai limpando o ambiente. Então, você está numa prisão. Você está numa questão espiritual que você fala, gente, não estou conseguindo nem orar. Não consigo orar. Força de você ouvir um louvor. Aí você vai botar louvor de quê, irmã Thalita? Não é louvor almático, não. Tá falando pra sua alma, olha eu aqui, né?
Olha minhas dores, Senhor, é eu, tadinho de mim. Não. Você vai colocar um louvor de adoração. Você vai colocar um louvor do sangue, o sangue de Jesus. Me purifica. Você vai colocar louvor que edifica e exalta o poder de Deus. A glória de Deus, a majestade do Senhor. Pronto. Ó. Vai correr. Vai sair de perto. Entendeu? Quem tá entendendo, gente? Louvor é poderoso, tá? Aquele pensamento vai dissipando, aí você consegue tomar uma atitude. Se você tá para tomar uma decisão, mas tá confusão, começa a ouvir louvores assim, como eu tô te falando. Passa o dia louvando, porque aí a graça de Deus vai te alcançar. Você vai vir pensamentos bons da sua cabeça. Aquele sentimento de raiva vai saindo. E você vai conseguir ouvir a voz do Espírito Santo, tá? Então o texto também fala sobre derrubando, pra gente finalizar aqui, destruindo conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. Isso ele implica que muitas das batalhas espirituais, ela ocorre aonde? Na nossa mente. Então quando ele fala que destruindo todo conselho e toda a altivez, nós, quem está entrando agora, nós estamos falando sobre 2 Coríntios 10, 4. Nós estamos falando sobre esse texto que Paulo fala. É um texto de batalha espiritual, tá? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então nós estamos falando sobre esse texto e trazendo aqui ensino, verdade. Amém, amém, gente. Tá fazendo sentido para vocês tudo isso aqui? Não é importante a gente ter esse conhecimento? E agora ele está falando sobre fortaleza. Derrubando fortaleza com a mente de Cristo. Vamos pensar agora, tá? Quando ele fala assim, levar cativo todo pensamento à obediência a Cristo. A batalha contra as fortalezas espirituais começa no campo do pensamento, sempre, tá? A gente tem aqui, ó, nessa parte da nossa frente, eu já tive um semestre, né, na faculdade, estudando só sobre o nosso sistema central. Nós temos aqui o córtex pré-frontal, chama-se de CPF, fala CPF, córtex pré-frontal, que ele fica nessa região aqui, ó, do cérebro. Qual é a função dele? Ele tem a função de fazer você tomar decisões assertivas. É isso que nos diferencia dos animais. Você tem poder de decidir. Entendeu? É que faz você tomar decisões. Aí, leva cativo todo pensamento. Precisamos trazer nossos pensamentos em alinhamento com a palavra de Deus e o caráter de Cristo. Isso significa filtrar tudo o que pensamos através da lente da Bíblia, rejeitando tudo que não está em conformidade com a verdade de Deus. Então você precisa filtrar os pensamentos que estão entrando com os pensamentos das lentes da Bíblia, melhor, com a lente da Bíblia. Agora, se você não lê Bíblia, se você não escuta a Bíblia, eu não consigo ler porque não tem... hoje tem aplicativo. Ouve mensagens de homens que carregam um óleo fresco ali da unção e libera. Aqui nas lives, a gente está aqui sempre trazendo muitas lives minhas aqui com temas diversos dentro da oração, sempre focado, né, na oração, na libertação, na batalha espiritual. Tem várias lives aqui no YouTube e no Instagram. Então, eu preciso filtrar todo pensamento através da lente da Bíblia, rejeitando tudo que está em conformidade com a verdade de Deus. Quando ele fala altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, a soberba, o orgulho e muitas vezes esse comportamento nos impede de nos submeter à verdade e ao conhecimento de Deus. Por isso, a humildade é uma arma espiritual, reconhecendo que precisamos da graça, da verdade de Deus para vencer as batalhas interna e externa.
Então, a altivez, enquanto eu me manter ali, eu tô certa, ele também fez isso, ela também falou isso, altivez no meu espírito. Então, a soberba e o orgulho muitas vezes nos impede de se submeter à vontade e ao conhecimento de Deus. Porque se eu me submeter, a Bíblia fala que o quê? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, o que eu preciso fazer? Tirar um tempo. Se eu estou com um sentimento de raiva, se eu estou ali sentindo algo que não é bom, porque a pessoa falou algo que eu não gostei, ou eu até tenho razão naquela situação, mas para não ficar nesse campo de batalha, o que eu faço? Eu me retiro um pouco, eu vou respirar, eu vou colocar louvores, para eu conseguir voltar à minha centralidade e me submeter ao filtro da palavra, da lente da Bíblia, ao olhar da Bíblia. Então isso requer disciplina, tempo, é isso que a gente chama de gestão das emoções. Entendeu? No nosso encontro, eu vou trazer muitas palavras como essas que eu estou falando aqui para você, tá? Dentro do nosso conhecimento da ciência, da psicologia e também da Bíblia, tá? Nosso primeiro encontro vai ser incrível. Vamos ter ali um tempo de palavra, vamos ter um tempo de oração, de troca, né? De conhecimento. Vai ser um momento muito legal. Se você ainda não fez a sua inscrição, as vagas já estão caminhando para o final, gente. E quando encerrar, não vai ter jeito. A gente fechou, porque eu vou até o limite que eu puder, tá? Porque eu não quero que fique um negócio muito cheio, porque a gente quer dar atenção, quer dar olhar para você, falar com cada uma, ouvir. Então, vai ser algo muito especial. Então, confirma, você que ainda não confirmou a sua inscrição, com o pagamento, confirma já, tá? Até o dia 5, você que já deu o nome, precisa confirmar, porque aí a gente vai abrir mais vagas, tá bom? Procura aqui nosso suporte, procura a Juliana e já faz isso logo. E finalizando, nós falamos sobre a altivez, né, que é a soberba, o orgulho, e a aplicação da prática. Vamos aplicar. Para ensinar esse texto de forma prática, nós vamos falar aqui alguns princípios. Vamos lá. Reconhecer que estamos em uma guerra espiritual. Você precisa reconhecer. Muitas vezes enfrentamos desafios que não são meramente humanos, mas espirituais. A chave é discernir onde o inimigo está atacando e usar as armas espirituais que a gente falou. Tá? Então, na vida cristã, preciso reconhecer que estamos numa guerra espiritual. Muitas vezes você não sabe identificar. Então, pede direcionamento a Deus. Identificar fortaleza na mente e no coração. Encoraja. Eu preciso que você seja encorajado a orar, a pedir a Deus para revelar fortalezas que possam estar impedindo o seu crescimento espiritual. Entra no propósito com Deus. Senhor, eu vou fazer um propósito de jejum de um dia para o Senhor me revelar o que está acontecendo aqui. O que está acontecendo nesse trabalho aqui? O que está acontecendo com essas pessoas? O que estão tramando? O Espírito Santo vai te revelar. Vai mandar alguém, vai orar, alguma coisa vai acontecer. Então, identificar as fortalezas na mente. Isso pode incluir mentiras que você tem acreditado, pensamentos de derrota, padrões de pecado que precisam ser confrontados. Tem padrões de pecados que estão na sua vida que você já acha que aquilo ali é normal. Uma mentirinha. Precisa ser confrontado. Todo pecado, gente, precisa ser confrontado. Porque é o confronto que vai lhe libertar. Tá? Usar as armas espirituais dadas por Deus. Então, nós precisamos praticar a leitura, meditação na palavra de Deus diariamente, como eu falei, né? Cultivar uma vida de louvor e renovar a mente com a palavra de Deus. Não conformando com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da mente. Bem? Então, finalizamos aqui. A verdadeira batalha espiritual não é travada com armas humanas apenas. Tem momentos que você precisa falar, tem momentos que você precisa ser enérgico, sobretudo, mas com a poderosa armas espirituais que Deus nos deu. Essas armas são eficazes para derrubar fortalezas espirituais, pensamentos enganosos,
toda resistência contra o conhecimento de Deus. Quando usamos essa arma, podemos experimentar libertação, renovação na mente e a vitória em Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, gente. Esses princípios, eles nos ajudam a entender o poder que tem em Cristo para vencer batalhas espirituais e mentais. E aí o Senhor vai nos conduzir a um lugar de cura, de libertação. Tá? Não fique sozinha. Se une a um ministério. Esse ministério aqui, Vida Plena, que Deus me levantou e trouxe para o digital, é para ajudar você. Tá? Nós estamos aqui como um ministério de apoio. Apoiar igrejas que precisam levantar intercessores, levantar mulheres para oração eficaz na batalha espiritual, para a libertação. Então, esse é o nosso chamado. Eu estou no digital há quase já agora 1 ano, direto, né, com vocês. Por mais de 10 anos ficamos num chamado físico, mas Deus me chamou para expandir, para que eu pudesse levar para outras pessoas. Então aqui o digital me possibilita falar e alcançar povos, né? Nós alcançamos povos de outras nações, pessoas que estão morando fora do Brasil, né? Tem pessoas aqui de Portugal, tem pessoas aqui dos Estados Unidos que entram. Então ela pode ser alcançada por essa palavra. Então se você quer, tem aqui vários materiais, tem aqui na minha bio vários materiais para você adquirir, tá? E podemos também tem pessoas que estão nos chamando, né, para Matalita, se aceita convite para vir na minha igreja, trazer um treinamento, trazer uma orientação para as pessoas da igreja, né, do ministério, os pequenos grupos. Sim, a gente vai, a gente leva, a gente ora, a gente faz orações junto, a gente instrui, né? Em novembro eu vou estar numa igreja lá na Taquara, treinando um grupo de irmãos na intercessão, preparando eles para ser intercessores na batalha espiritual. Então vai ser um tempo também que a gente vai estar lá presencial. E isso faz toda a diferença, quando a igreja enxerga isso, entende que precisa. Então nós estamos aqui como apoio. Nem todos foram chamados para tudo. Uns foram chamados para pastores, outros para apóstolos, outros para ministros, evangelista, outros para profeta, entendeu? Outros para o ensino. Então, se a gente se unir como igreja para edificar o corpo, é isso. Deus ama a união dos crentes, dos povos. Deus ama que nós nos unimos, tá? Então, o Ministério Vida Plena, através da minha vida, né, da Thalita Mendonça, é para isso, para te auxiliar na batalha espiritual. Então, eu tanto posso fazer individualmente, como eu faço, tem aqui na minha bio, como também a gente pode ir na sua igreja e dar ali uma palestra, trazer ali um seminário para ensinar aquele grupo, né? Preparar eles, limpar através da oração, né? A gente faz uma oração territorial, onde a gente limpa a igreja no mundo espiritual e prepara um grupo para estar ali na intercessão, na oração. Então é tremendo, gente. Amém? Que Jesus te abençoe. Às 18 horas estamos na nossa sala de oração. Amém? Deixa eu orar pela sua vida. Pai, te agradecemos por esse tempo tão precioso que passamos aqui com o ensino, através, Senhor, da palavra de Deus, trazendo conhecimento. Senhor, eu peço agora que todo pensamento contrário ao pensamento de Deus, que tem se levantado nas mentes aqui, todo sofisma, Pai, toda resistência, todo pensamento e toda filosofia humana que não provém de Deus, cai agora dessa mente, desfaça agora pelo poder do nome de Jesus. E que a sua filha e seu filho, Senhor, possa experimentar, Senhor, através do louvor, através da palavra, a verdadeira, Senhor, libertação que acontece aqui na mente. Renova a mente dele agora. Renova a mente dela agora. Cai por terra toda a religiosidade. Tudo aquilo que o homem, Senhor, vem mentindo. Tudo aquilo, Senhor, que liderança, Senhor, vem oprimindo. Eu agora oro em nome de Jesus. Cai por terra toda a opressão da sua mente, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada. Faz a sua inscrição, chama a Juliana aqui no nosso suporte e ela vai aí fazer a sua inscrição para o primeiro encontro
de intercessora. Deus te abençoe!